Bom dia, boa tarde, boa noite para você. O nosso Nagem Talk está começando. E hoje eu tenho uma super convidada, a Cris Diniz. Gente, ela já fez de tudo um pouco. Pensa numa mulher empreendedora. E ela está aqui comigo para contar um pouquinho da vida dela. Cris, muito obrigada por você aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda no nosso podcast, no nosso Nagem Talk. Minha amiga, você já fez de tudo um pouco, né? Já, mas eu que agradeço. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui nesse momento contigo. E sim, já fiz de tudo um pouco. E tem muito um pouco ainda para fazer. Tem muito mais coisa para 2026 ou não? Acredito que sim. A gente vai virando, né? E vai crescendo, e vai evoluindo, vai entendendo o que a vida precisa de você. O que a gente tem de chamado, de compreensão do que... Quando a gente vai buscando mais o nosso interior, a gente vai descobrindo o que a gente veio fazer aqui. Quem é a Cris Diniz? A Cris Diniz é uma pessoa que sonha bastante, que além de ser mãe, de ser mulher, né, que eu sou esposa, a primeira coisa que eu sou é filha de Deus. Sou querida e Ele me ama muito. E eu vejo isso nos detalhes. Quando às vezes a gente está se afogando, você olha para Ele e fala, ah, Deus, você está aí, né? É isso, mas sou uma pessoa que eu acredito no coletivo, eu acredito no outro, eu ainda acredito muito no outro, e acredito que a gente é mais forte quando a gente está junto, sabe? Que a força movimenta uma energia surreal. Quando o mundo está querendo ficar no individual, eu acredito que a gente vai para o coletivo. Ô Cris, na sua trajetória de vida, e falando de empreendedorismo, você é uma mulher que você tem uma bagagem, você veio de uma grande empresa, de uma multinacional. Sim. Você falou que você trabalhou com Uber, até você chegar ao perfume. Como assim? Ela veio de uma grande empresa, de uma multinacional, aonde você chegou a ser diretora. É isso? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu vim da área de automação comercial e vendia produtos de informática em empresas consideradas no mercado, né, de multinacionais. Eu não cheguei a ser diretora, eu fui vendedora, mas a gente vai subindo, porque a gente é executiva de venda, então atende clientes grandes carteiras. E quando eu casei, eu decidi... Eu sempre sonhei em ser mãe, e eu seria mãe de duas crianças, uma adotiva e a outra biológica. Então, esse era o plano. Você já tinha o plano perfeito para a sua vida. Esse já era o plano. Meu marido topou, foi incrível, e aí, bora. Para conseguir ter uma segunda renda, eu resolvi entrar no processo de empreender. Então, eu ia fazer uma outra carteira, porque eu tinha saído de uma das empresas, e para eu voltar, as empresas eram muito longe da minha casa. E quando a gente entrou no processo de adoção, a assistente social poderia vir na sua casa a qualquer momento. E as empresas eram longe, e como eu estaria em casa em menos de 2 horas sem aviso? Normalmente, eu estava indo para uma empresa em Barueri. E eu morava na Vila Matilde, em São Paulo. E a gente sabe que em São Paulo você não chega em 2 horas, né? Não vai chegar. Então, eu topei trabalhar numa empresa de menor porte, mas aí fazendo a renda. E nisso eu comecei com Mary Kay. Isso era para fazer uma renda para o bebê de adoção. Quando chegou no final do ano, no mesmo ano, né, de 2016, a gente entrou em agosto no processo de adoção. E aí eu combinei com o Cleito que a gente abriria as 2 portas. E onde que Deus mandasse o bebê primeiro, ok. Quando foi em novembro, eu descobri que eu não poderia mais ter filhos. Que eu ia fazer uma esterectomia e ia ter que tirar o útero. E aí o médico queria marcar para dezembro. Eu falei, epa, dezembro não, sou natalina, nem pensar que eu vou passar de luto. Vamos fazer em janeiro. Aí ele falou, em janeiro eu tô de férias. Mas você já tinha tido outro nenê ou não? Eu já tinha tido um aborto. Eu tinha tido um aborto e o meu útero, eu tinha um mioma, e com isso desenvolveu um mioma e ele ficou muito maior do que o meu útero. Por isso que você queria adotar? Não, isso é o meu plano desde os 18 anos.
Eu sempre achei que eu teria 2 crianças e uma era biológica. Porque, para mim, amar quando nasce de você fácil. é fácil. A maior prova de amor é quando você ama quem não é seu, com todos os desafios que ela traz. Porque uma criança que passa por um processo de adoção, que chega lá, ela já chega muito machucada, muito ferida. E trazer essa criança para casa, amar ela, sem tentar colocar ela na nossa caixa, porque as pessoas querem um filho para colocar na sua caixa, do seu jeito, da sua forma de amar. E quando você respeita isso e faz valer o amor, para mim, aí é amor de verdade. Amar a minha criança que nasceu com a cara, nenhuma nasceu com a minha cara, né, para começar, mas com a cara do meu marido é fácil. Mas amar alguém que já vem ferido e ter que cuidar dessa cria, então eu tinha isso desde muito nova. Eu sempre tinha certeza que eu seria mãe de uma criança que não fosse biológica. E hoje você tem 2 filhas. Depois que Biológicas. você teve o aborto, Aí eu não poderia ter filhos. o médico falou que era para você tirar o útero, ovário, tudo, e você nananã. falou, não vou tirar. Não, eu ia tirar, só que em fevereiro, depois do carnaval. Aham. E aí, quando foi em dezembro, eu precisava do documento de adoção até o dia 20 de dezembro. E porque eu queria entrar na fila de adoção naquele ano, que eu sou dessa. Se eu cismei, tem que ser desse dia. E aí, quando eu sou católica, né? E aí eu estava lá ouvindo meu padre Marcelo, ele falou, olha, tem uma mãe que recebeu uma grande graça. Tem uma pessoa que recebeu uma grande graça e levanta para receber a graça. E eu deitada, esperando, e de repente... E não era que era comigo? Era comigo, amiga. Eu descobri que eu estava grávida no dia 20 de dezembro, no dia que eu precisava do documento. E eu achava que era o documento que ia sair. E não, é o meu teste que tinha dado positivo. Eu estava grávida, da Manuela, que chegou e trazendo luz, assim, que a Manuela é um Deus conosco, e realmente ela faz Quantos anos ela tem? 8, fez 8 anos. E a outra, sua filha? Depois, quando a Manuela fez 7 meses, eu descobri que eu estava grávida da Gabi. Para quem não podia ter filhos, isso é um verdadeiro milagre, gente. Isso é o que é o empreendedorismo na vida de uma pessoa. A pessoa, porque eu acho que a pessoa que é empreendedora e ela tem o sangue de empreendedor, né? Porque o nosso programa ele fala sobre isso, mas ele fala também da dor da alma, das vitórias, das conquistas. E ela sabia, ela tinha certeza que ela ia ser. E acho que nós somos assim o tempo todo, né? E eu não sabia como seria, eu só sabia que ia acontecer. E isso que você falou, que você teve as suas filhas, as 2 filhas biológicas, e Deus mudou a sua vida através da oração do padre, isso também foi em relação à sua caminhada de empreendedora? Foi fundamental, porque a Gabriela, o que aconteceu? A Gabi, quando nasceu, ela nasceu de 24 semanas. É uma bebê prematura extrema. E aí, o que acontece? Quando ela fez 40 dias em casa, ela teve uma apneia respiratória e eu ressuscitei minha filha em casa. E depois ela teve uma outra no hospital e eu tive que correr com ela. Então, a Gabriela, ela trouxe uma demanda de cuidados depois que ela nasceu e ela voltou para casa. E eu não tinha mais como sair. A Gabriela já não podia, antes da pandemia, eu já estava em pandemia, porque a Gabriela não podia receber visita, a Gabriela não podia aglomeração. E como eu ia trabalhar? Então, ela foi fundamental para o empreendedorismo, porque eu tinha que me virar no tempo que ela me permitia de fazer girar o negócio, de fazer girar o dinheiro naqueles minutos que eu tinha para ficar respirando entre uma dormida e outra. Entre uma acolhida com a Manuela e outra, porque a Manuela era bebê também, de 1 ano e 3 meses. Então, eu tinha 2 bebês, praticamente gêmeos. Com 1 ano de diferença é quase isso. É quase gêmeos, não deixa de ser, né? Então, eu acordava 4 horas da manhã para gravar vídeos. Aí era o tempo delas acordar, que elas acordavam entre 8h30 e 9 horas. E aí E os seus vídeos eram sobre o quê? O que você falava nesses vídeos? Sobre perfume, porque ainda nessa fase não era do jeito que está hoje a internet, né?
E então eu falava sobre os produtos, ia desenvolvendo, explicando como que funcionava. Então era muito mais explicativo sobre o que tinha. Mas eu sempre gostei Mas você já vendia perfumes? Como que o perfume entrou na sua vida? Enquanto eu entrei na Mary Kay, eu desisti da Mary Kay porque ela não conversava comigo. E a minha líder da Mary Kay saiu dela e entrou na Amaca Paris, que era de perfumes. E aí ela veio para falar, ai, Cris, você não quer, né? Lá talvez não deu certo. Aí eu falei, mas eu preciso do Chloé. Se você tiver o Chloé, eu vou pensar. Mas até então era para comprar. Ela falou, você não quer trabalhar comigo? Eu fiz, não vou. Mas quando eu descobri que eu não ia poder mais voltar para o corporativo, eu falei, gente, parada é que eu não vou ficar. A gente que vai para a rua, a gente não consegue mais ficar em casa. A gente tem que sempre ganhar um dinheiro, a gente tem que sempre se reinventar. Dona do meu nariz não dá, acontecer, né? não é verdade? É sobre isso. Então, foi aí que entrei na perfumaria. Eu sempre gostei de cosmética. Eu sempre fui atrás de base, por exemplo, que a pele negra tem uma questão de base, que não é toda marca que fica, senão a gente fica parecendo Michael Jackson o tempo todo. E você estudou sobre isso. Você é uma mulher que você tem a fundo tudo em relação a perfumes, as marcas, conhecendo você e conversando um pouco com você, a gente entende que você sabe sobre isso, mas você também era Uber. O que tem a ver o Uber com a perfumaria, mulher? Aí o que aconteceu? Voltei para o corporativo. Fiquei tão bem vista que o pessoal do corporativo falou, Cristina, para de achar que você é youtuber e volta para o comércio, volta para casa, né? E aí eu voltei. No meio da pandemia, no meio da pandemia, eu com as 2 crianças em casa, era uma segurança que eu tinha porque meu marido trabalhava no braço. Então, era uma troca, porque se fosse só para ficar sem a CLT, no caso dele, a segurança, ele não iria trocar. E que a mulher faz isso, né? Sim. A gente faz. E é muito resistente, que eu falava, não vai dar certo. Eu acho que assim, a mulher, você fez uma boa colocação, porque nós mulheres, quando o marido vai fazer alguma transição, a gente não sabe no que vai dar, mas a gente apoia, a gente está ali para apoiar. Eu não sei se você é assim, mas o meu marido, quando ele falou assim, amor, eu vou comprar a sociedade de todo mundo e vou tocar sozinha. Tudo bem, respira fundo e vai. Porque assim, acho que nós, mulheres, a gente está sempre querendo apoiar os nossos maridos, né? E nós que somos empreendedoras, né? A gente que tem na veia, eu falo que você precisa ter sangue na veia de empreendedor, porque não é para qualquer pessoa, não né? dá para qualquer pessoa. Porque ser empreendedor hoje, eu acho que é muito mais do que você se reinventar no mercado. Você tem que ter coragem. E os altos e baixos que isso traz também, né? De ser empreendedor, porque a gente sabe que a gente oscila, não é linear do tempo todo. A gente tem sazonalidade, a gente tem fases que... Até a gente que não está bem. Então, não é tão fácil assim. A pessoa fala, não está fazendo nada. Gente, que loucura é isso, né? Eu tenho uma vontade de voar quando a pessoa fala, aproveita que você está em casa. Quero morrer. Você é calminha, né, Cris? Todo mundo sabe que você é calminha. Calmíssima. Então, voltando ao que você falou que estava no meio de uma pandemia, e o pessoal do corporativo te chamou. E eu vim para Atibaia, porque até então eu morava em São Paulo, eu vim para Atibaia para minha mãe me ajudar, pelo menos 4 meses, que era o período de transição do Cleiton, meu marido, e me ajudar com as crianças. Aí o que aconteceu? A gente passou por um processo de doença na família, não rolou no corporativo, e eu me vi em Atibaia com o marido trocando de empresa, 2 crianças, a minha mãe doente, e eu não podia ficar no corporativo, porque eu precisava das oscilações. Vai para o hospital, volta, pega a criança, porque a Gabriela, com todas as questões dela, que ela é asmática, e um ambiente instável para um asmático, que a asma também é vinculado com o emocional, é o prato cheio para várias crises. Então, eu precisava trabalhar. Como que eu ia divulgar meus perfumes aqui em Atibaia se eu não conhecia ninguém? Se eu panfletasse na rua, as pessoas iam pegar o meu papel e ia jogar fora. O que você fez? Fui trabalhar de Uber, porque eu tinha 10 minutos, no mínimo, com uma pessoa dentro do carro para panfletar. Então, enquanto eu passava
com o passageiro, eu falava, olha, eu vendo perfumes, e que não sei o quê, tem aqui, tem um E outro você nunca pegou corrida para São Paulo, essas coisas? Pegava, mas eu também não podia ir para muito longe, porque eu tinha as crianças na escola, então eu tinha que ficar por aqui para fazer tudo isso. Eu não podia ir longe, porque a minha mãe podia passar mal e era eu que estava no backup. Então eu ficava aqui na cidade e a minha intenção era realmente divulgar na cidade, porque eu precisava ser conhecida. E foi assim que eu conheci o grupo do Empreenda. Depois de quanto tempo? Você ficou nessa de Uber, perfume? Uns 6 meses. Foi rápido. E aí você conheceu o pessoal do Empreenda e você acredita que o Empreenda mudou a sua vida? O Empreenda mudou a minha vida e muito, da água para o vinho. Por quê? Porque, primeiro, que os princípios do Empreenda é o que eu acredito, que é o coletivo, do apoio de uma mulher que ajuda a outra. E segundo, que conforme vai divulgando, a autoestima que vai embora, ela volta, porque cada vez que tem um evento, a gente quer se arrumar, a gente quer deixar a mesa mais bonita, aprende mais sobre o produto. É uma mão que vai, igual às vezes a gente vai estar mais longe. A Isla é uma pessoa que vem e faz, o que está acontecendo aí? Está tudo bem com você? Ela sempre vem, ela sempre acolhe. E é tão importante isso, porque às vezes a gente está tão perdido, tão fora da casinha, porque com todos esses altos e baixos, eu também me perdi. E quando eu perdi a luz do horizonte, assim, foram elas que vieram e me, sabe, que faz, não, pode voltar, por que você está sem brilho hoje? Vai passar um batom, volta lá e vai se organizar, traz os seus produtos aqui, vamos fazer. Então, hoje, eu sou conhecida como a Cris dos perfumes. E às vezes eu estou na rua e as pessoas me conhecem porque eu estou no grupo e às vezes acham até, falam, olha, você me ajuda, porque normalmente é onde a Isla vai, as meninas vão, então eu sempre estou em todos os eventos, eu faço questão de estar em todos os eventos. Se qualquer uma das mulheres vai picar papel, você pica junto? Eu vou picar junto, porque eu acho importante ir lá prestigiar, eu acho importante elas saberem que não estão sozinhas. Então, é uma extensão do que eu recebi. Elas me abriram essas portas e, de uma certa maneira, a roda gira, porque aí eu vou até lá. E aí já me conhece o meu trabalho. Então, o network começa a funcionar de uma tal maneira que não é só um benefício para elas. O que a gente entrega de amor... É muito mais, porque, na verdade, o que eu entendo hoje, e me corrija se eu estiver enganada, e eu estou ficando tão emocionada quanto você. Por quê? Nós que vivemos de vendas... Eu entendi isso a duras penas. Gente, eu vou falar um negócio para você. Não é que a gente não precisa vender, a gente precisa, porque a gente precisa pagar. Todo mundo tem um custo de luz, de água, de escola de filho, enfim, todo mundo tem um custo e às vezes o custo é alto. Mas quando você tem uma empresa, seja ela qual for, você nunca tem que falar para a pessoa, olha, você pode comprar isso, você pode comprar aquilo, por quê? Você se torna uma pessoa chata. E você, estando em vários lugares de empreendedorismo, vários grupos de empreendedorismo, como você, Cris, o Empreenda, ele mudou a sua vida, porque sim, através de você ajudar as mulheres, você começou a ter uma clientela. E essas mulheres começaram a comprar o seu produto, sim, a acreditar no seu produto. E isso aconteceu comigo dentro da Imprime Já. Então, olha a importância, gente, da rede de apoio que você tem que ter na sua cidade. Você procure o Empreenda, seja uma outra rede de apoio, gente, procura, porque isso é importante, principalmente para nós mulheres que somos empreendedoras, né? E eu não posso deixar de dizer que eu tive outras redes de apoio, né? Eu tive questões de racismo na cidade, eu tive o grupo do Negra Visão, que é um quilombo urbano que a gente tem aqui na cidade, que ajuda muito. Eu tive um pessoal da área de estética, porque conforme a gente vai de estética, de terapia energética, que conforme a gente vai perdendo o rumo, sempre Deus coloca alguém que vem aqui, te abraça e te acolhe. Então, foram várias pessoas, mas a gente tem que de vez em quando dar uma enxugada nas lágrimas para conseguir... Isso aí. Não, para conseguir ver a graça, porque se a gente fica aqui só adormecida na dor, a gente não consegue ver a graça, não consegue ver uma mão estendida,
não consegue ver um olhar de apoio, de cuidado. E às vezes a gente está sorrindo horrores. Normalmente eu estou com os dentes, né? Sempre assim. E nem sabe o tamanho da dor que vem atrás de um sorriso. É verdade. Você sabe que no grupo, naquele café que teve, até as meninas estavam falando aqui nos bastidores, e eu falei para todas as mulheres que estavam lá, gente, às vezes, a pessoa olha, porque nós que damos a cara, todo mundo dá a cara para bater, né? Sim. Quando você está à frente de um negócio, você dá a sua cara para bater. E às vezes a gente tem dor, a gente às vezes tem dificuldade, às vezes o casamento não está legal, o filho está doente, e a gente tem que estar sempre sorrindo, né? E às vezes as vendas nem estão É fácil tão boas. ser assim? Não é. Mas às vezes, às vezes você está sorrindo, não é mentindo, mas a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar, não vai também. Então, às vezes, a gente está sorrindo e, às vezes, as pessoas falam, está ganhando muito dinheiro. Porque, às vezes, as pessoas só se aproximam porque acham que a gente está nadando no dinheiro. E às isso vezes, é bom, né? Deixa as pessoas incrível, pensarem mas, às vezes, não é a o que realidade. quiser. É verdade. E essa realidade, às vezes, que a gente passa, te deixou um pouco doente, porque você teve síndrome de burnout, você teve depressão. Foi nesse momento que você já estava vendendo os perfumes? Já. Ou não? Foi o ano passado, eu tive uma pausa, eu tive que dar uma pausa nisso. Por quê? Por conta que tudo aquilo que a gente ignora, né, vem passando, nós somos fortes, eu não quero mais ser guerreira, eu não quero mais ser Mulher Maravilha, porque toda vez que a gente é guerreira, Mulher Maravilha, a gente atropela os nossos sentimentos e deixa de se olhar. E eu fiz isso por um bom tempo. Eu consigo, traz para mim, eu resolvo, deixa comigo que eu faço e só puxando para mim. E aí, onde estava a Cristina? Eu me perdi. Eu me perdi nesse período. E como que você descobriu que você estava mal, que você estava doente? As vendas pararam? As vendas pararam. A gente vai tendo... O burnout, ele vai te dando uns sinais, assim, né? Mas como eu já estava num processo de terapia energética, e eu já estava ajudando outras pessoas com isso, eu comecei a ver os meus sinais. E um pouco antes, eu comecei com a psicóloga. E ela foi fundamental nesse processo. Então, quando chegou no ápice, quando eu percebi que não dava mais, eu já estava em tratamento. Então, foi muito rápido o entrar e o sair. Foi muito rápido. Mas é uma eternidade, porque eu tenho problema de abrir porta, por exemplo. Eu tenho problema de sair de casa. Você não consegue? Saio, hoje eu saio. Mas eu fico rodando várias vezes para sair de casa. Porque eu sempre estou esquecendo alguma coisa. E é um processo que você olha e você fala, como eu preciso sair. E a rede de apoio que você tem aqui em Atibaia, até o próprio Empreenda, você tem certeza que mudou a sua vida? Sim, porque às vezes o telefone toca. Deus é muito bom, o telefone toca. Amiga, você já está chegando? Porque eu preciso de você assim, assim, assim. Você já está chegando? Aí você fala, às vezes você nem saiu de casa, mas você fala, eu vou ter que ir. Não, aí você vira e fala, ela precisa de mim. Você abre a porta e sai. Porque você se sentiu importante. É exatamente sobre isso. É nessa hora. É nessa hora. É nessa hora. E o que você trouxe? Um mimo. Que fofa. Eu trouxe um mimo para você. Do nosso, né, para você conhecer, porque você não conhece meus produtos. Então, olha, eu trouxe gente, um perfume para você. Cris Diniz. Tati, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Sucesso. Que fofa. Eu vou testar, eu vou ver tudo aqui. Cris, você também foi coautora do livro. Sim. Mulheres de Glória. Mulheres, Dias de Luta e Dias de Glória. De sucesso. De sucesso. Você foi uma das primeiras, né, do ano passado. Sim. Como que foi essa história para você? Eu quero que você conte. Eu estava saindo do burnout. E... Bom, será que a gente vai chorar? Gente, ganhei. É sobre isso. É inspirado no Olímpia, da Paco Rabanne. É chique, meu bem. Eu estava num processo... E vou começar um pouquinho antes. No final do ano, a gente teve o último evento. E eu falei, eu não posso mais ficar desse jeito. Eu não sou essa. Preciso da Cristina de volta. E eu estava assistindo quando a gente está passando os stories, né, os reels,
E eu vi uma moça que estava com um blazer, um conjunto de blazer branca igual o que eu tinha. E eu falei, mas eu já fui essa, uma moça linda, com cabelo baixinho, né, curtinho. E eu olhei e essa moça andava e eu falava, mas eu já fui essa. E aonde está essa Cristina? E eu falava, meu Deus, como é isso? E eu falei, eu vou voltar. Mas eu vou voltar do meu jeito. E aí teve o último evento do Empreenda, que era de fim de ano, de encerramento, e eu virei para a Thaís Bentim, a de fotografia, e falei, Thaís, eu coloquei na minha meta para o próximo ano que eu vou ter um ensaio fotográfico com você, simbolizando o meu retorno, mas o meu retorno da Cristina para a Cristina. E aí o que aconteceu? A gente foi fazer os amigos secretos, e aí eu fui eu que tirei primeiro, pus a mão no saco. Quem eu tirei? A Thaís Bentim. E ela te deu? Não. E aí, quando ela enfiou a mão no saco que ela tirou, ela me tirou. E o prêmio e o presente que ela ia dar era um ensaio fotográfico. E ela falou, eu nunca vi ser tão rápido um desejo. E aí eu falei, olha, agora, no final do ano, eu não consigo, porque eu ainda não estou em mim. Logo menos eu vou conseguir. Nessa mesma semana, a Isla me convidou para o livro. E eu fiz exatamente como eu fiz contigo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. A vida, ela nos mostra desafios o tempo todo, né? E assim, nós como empreendedoras e como pessoas de negócios, a gente tem que ousar, né? Porque se você não ousa, às vezes, você acaba... O trem passa, você não consegue entrar dentro do trem... E daí, lá atrás, você fala, nossa, eu deveria ter feito isso? É sobre isso. E aí eu falei, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E como eu ia entrar num livro, sendo que eu não estava encontrando a Cristina, como eu ia participar de um livro, gente, sendo que eu não sabia que nem quem eu era mais. E aí, enfim, eu consegui fazer as fotos e foi restaurador, assim, foi... Se ninguém fez ainda o ensaio, faça. É maravilhoso, eu já e fiz ela vários. É mágica. Eu fiz com a minha filha e eu achei sensacional. E você acredita que essa mudança, essa chave, quando você escreveu o seu capítulo do livro, você trouxe o livro aqui. Posso mostrar para o pessoal? Pode. Gente, só não sei se está marcado esse é o primeiro livro do Empreenda da Isla, junto com o pessoal do JVN, com a Elaine, que ela lançou, e agora vai para o segundo livro que a Isla teve aqui, falou com a gente, tudo certinho. E para você foi uma honra. Você acha que mudou a sua história depois do livro, do lançamento do livro? Muda. Você acredita que teve uma crise antes e uma crise depois? Teve uma restauração da Cris, porque como eu tinha me perdido, escrevendo os capítulos, eu fui atrás da minha história e ela voltou com força. E aí, tudo aquilo que a gente esquece, né? Todas aquelas dores que você fala, mas eu estou chorando agora, mas eu já passei por isso, isso, isso. Você esquece que já passou. E que tudo passa. E uma das dores que eu tive maiores foi entregar minha filha sem vida para o médico, rezando para que ela voltasse. Então, tudo hoje passa mais fácil. Porque o desespero de entregar um filho sem ar na mão de um médico... Não tem desespero maior. Então, tudo isso que está acontecendo, ainda estamos numa fase de desafios, vai passar. E o livro me abriu portas, me trouxe pessoas, devolveu a Cristina, voltei a sorrir. E voltou a florescer. Exatamente sobre isso. E é praticamente um ano, né? Vai fazer... que fez um ano, né? E aí a gente olha e fala, meu Deus, a gente passou tudo isso, olha quantas coisas. E quantas coisas mudaram depois desse livro. E eu quero que você deixe uma dica para as pessoas, assim, hoje você vende perfumes, você é uma mulher de fé, uma mulher batalhadora, você é uma mulher que tem 2 crianças pequenas, é casada, muito bem casada. Graças a Deus. E como que você consegue administrar tudo isso? Porque a pessoa que vive de vendas, ela vive de resultado. Exato. Como que você faz para ter esse resultado hoje? A primeira coisa que a gente perde do olhar, quando a gente começa a se perder, a gente esquece a empresa. E você tem que entender que você
é uma empresa. Tem hora para entrar, tem hora para sair, tem que ter uma rotina. Olha, eu vou trabalhar 3 horas por dia, mas que trabalhe, entre no serviço, se organize, se arrume, perfume-se, que é o principal, porque o aroma, ele traz vários sentidos, então ele empodera. Esse perfume eu fico mais poderosa. Então, passe ele. Passe ele, todos os dias, para você e não para os outros. Diga para si mesma que você é incrível, que você é poderosa, que você consegue. Sente as 3 horas para trabalhar e trabalhe. Se só tem 3 horas, faça ela muito bem. Faça delas as 3 horas. E dê resultado para você mesmo. Com meta, com objetivo. Sabe o que é engraçado? Eu vejo muitas mulheres no decorrer da vida e de tudo que a gente encontra, né? Assim, as pessoas falam, eu já passei por isso, eu não consigo trabalhar porque eu tenho que, é a empregada que chama, ou é o filho que fica doente, ou é o marido que não sei o quê. E às vezes a gente acaba deixando. Exatamente. E assim, isso aconteceu com você? Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. A louça que fica para. Você está aqui sentada e a louça ali, ó. Só falando, vem me lavar. Você olha o chão e está bagunçado, é brinquedo que está fora do lugar, e você fala, não, agora não é hora disso. Agora estou sentada aqui no meu espaço. Crie um espaço, se puder, né? Porque eu considero, não só as empreendedoras de alta performance, eu considero as empreendedoras que estão como eu, pequenininha aqui. Né? É fácil falar quando a gente está com uma empresa, já com espaço, mas e aquelas que trabalham no cantinho da sala, escondido atrás da porta do quarto? Você se considera uma mulher que você vende mais pela internet ou mais boca a boca? Boca a boca. O tempo todo? O tempo todo. Fazer o arroz com feijão funciona. Funciona muito bem feito, né? Bem feito. Faz um arroz e feijão, a gente derrapa, não tenha medo de dizer eu falhei. Pedir desculpas, faz parte. Como que o pessoal consegue encontrar os produtos da Cris e onde você está? Por hora, a minha loja virtual está ficando pronta. Que ainda nesse período, ainda de madrugada, eu estou subindo os produtos numa loja virtual. Mas hoje no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 11 95478 1701. E o Instagram? @Diniz Cristina Silva. Cris, adorei o papo. Eu só quero que você deixe uma dica para o pessoal que está nos escutando. Assim, se você quer empreender, se você está com problemas e você não sabe como, principalmente nós mulheres, qual é a dica da Cris? Primeiro, se olhe. Entenda quem é você. Depois, entenda que você não está só. Parece que o seu problema é único e não é. Tem várias que estão do seu lado passando exatamente a mesma coisa. Ou às vezes até pior, né? Ou às vezes e até a gente pior. Não sabe. Só é estender a mão que vem uma, vem a outra e a gente caminha. E todo mundo junto fica muito mais fácil. Muito mais forte também. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do papo da Cristina Diniz. Ela é perfumista? Não chego a ser perfumista, mas eu sou uma consultora de perfumaria fina e também vendo cosmética. O perfume é só o meu carro-chefe, temos vários outros produtos juntos, mas é o que eu gosto mais, é o perfume. Então, ela é a Cristina Diniz, uma mulher maravilhosa, empreendedora, que vende cosméticos, que o carro dela, chefe, é o perfume, é uma mulher cheirosa. Obrigada por participar do Nagentalk. Espero que você tenha gostado. Eu preciso agradecer, nosso programa está chegando ao fim. Eu preciso agradecer a Ivens, a Imprime Já, a Amit, a você que está nos assistindo, a Cris, que esteve aqui. E obrigado. Todo dia que eu venho para cá e eu faço o meu podcast, o Nagentalk, eu acredito que você, empreendedor, você que está querendo montar um negócio, você consegue. É só você ter fé. E para terminar, eu vou ler uma frase. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada para dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo
Coloque numa planilha, coloque os seus sonhos num caderno e vá em frente. Você pode ser um empreendedor de sucesso, sim. Você pode fazer a diferença, como eu, como a Cris, como várias mulheres que no Nagentalk passaram e podem passar. Um beijo grande e até o nosso próximo programa.